A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Quero ler com a ajuda de Deus e a guia do bom Espírito. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Somente esses versos, irmão, glória a Deus. Quero também, irmãos, aleluia. A palavra de hoje é sobre a queda de Lúcifer, glória a Deus. Também vemos referências a essa palavra no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos de 12 ao 17, que fala originalmente sobre o rei de Tiro, mas faz uma alusão, aleluia, a um ser que estava no Éden, no jardim de Deus. Era um querubim da guarda ungido, perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele, ele se achou maior que Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, fala no Novo Testamento que Jesus fala de um evento que viu no céu, e ele fala aos discípulos: eu vi Satanás como um raio cair do céu. E outra passagem também em Apocalipse 12, aleluia, versículos 7 ao 9, fala da batalha celestial, onde Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, Satanás, e os seus anjos, resultando em suas quedas. Aleluia. Nesta passagem, aleluia, uma frase, aleluia, que eu quero falar com vocês, quero expor, aleluia, nesta manhã, e diz assim a palavra: e foi expulso o grande dragão, aleluia, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Foi assim atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Glória a Deus. Somente esses versos, irmãos. Antes de começar, irmão, a exortação dessa palavra, glória a Deus, preciso, aleluia, dizer algo, aleluia. E quero dizer de todo o meu coração, amados e queridos irmãos, aleluia, quero dizer que todo o meu espírito se alegra no Senhor, meu Deus e o meu Salvador, pois Ele, aleluia, o Todo-Poderoso, já fez grandes coisas em meu favor. E grito hoje aos quatro cantos dessa terra que santo, santo, santo é o seu nome, e a sua misericórdia se estende aos que temem, de geração em geração. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus. Irmãos, passagem de hoje, vamos ficar bastante na comunhão, aleluia, glória a Deus, porque a passagem vem falar, aleluia, aleluia, do mal. Pois o mal, aleluia, que já habitava essa terra antes de nós sermos criados, glória a Deus, e que ele tinha, aleluia, caído, aleluia, depois de ter tido um plano, aleluia, audacioso, onde a inveja, a cobiça subiu ao seu coração. Um ser, aleluia, tão belo, tão poderoso, tão amado, glória ao nome do Senhor, que o seu corpo era coberto, aleluia, com pedras preciosas, e ele era, aleluia, o regente de todos os cantos de adoração ao Senhor.
belíssimo, formoso, glória a Deus, mas que um dia, aleluia, um pontinho negro se instalou dentro do seu coração, fazendo ao ponto de ele armar um plano, aleluia, que passou pela sua mente e desceu no seu coração, que ele seria, aleluia, maior que Deus. Aleluia, santo é o Senhor, glória a Deus. Mas os seus planos não deram certo, e todos nós sabemos o que aconteceu. Então ele veio para essa terra, aleluia, através de uma vingança, pois os seus sentimentos, aleluia, estavam à flor da pele. A sua ira contra Deus aflorava em todos os seus poros, frustrado, aleluia, pelos planos de Deus, aleluia, que eram infinitos, aleluia. O seu ser mudou, aleluia. Irmãos, vamos imaginar, aleluia, o tanto, aleluia, que ele perdeu. Ele perdeu a sua aparência, se transformou, aleluia, perdeu seu brilho, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus. Suas regalias não era mais digno do céu, aleluia. Foi lançado fora, e o que era belo ficou feio, e o que era paz e harmonia virou mal, virou fel, virou amargor. Glória ao nome do Senhor. Bastante comunhão, irmãos, aleluia. Estou sentindo o Senhor nessa palavra. Caindo ele, aleluia, levando consigo aqueles que nós nos dias de hoje vemos aos milhares, aqueles que são os sem fé, sem caráter, sem sonho, objetos de manobra, pois, aleluia, sequer têm sonhos próprios, ou sequer, aleluia, pensam em si mesmo e na sua vida. Pessoas manipuláveis, sem estudo, glória a Deus, sem conhecimento. Umas até sentem que isso que está, aleluia, fazendo, que a vida que está levando, aleluia, é errado, mas continuam por farra, por status, por poder, por cobiça. Glória ao nome do Senhor. É nos dias de hoje, irmãos, o diabo não brincando de ser diabo, glória a Deus, agindo muitas vezes, glória a Deus, dentro e fora das famílias, agindo dentro e fora das igrejas, agindo, aleluia, dentro e fora do seu coração, glória a Deus, fazendo com que, aleluia, o mesmo que fez com Lúcifer, o filho da alva, glória ao nome do Senhor, a estrela da manhã, um ungido do Senhor. Ele era a guarda, aleluia, que protegia o trono do Senhor. Estava face a face com o Senhor todos os dias. Que privilégio, glória ao nome do Senhor, aleluia. Santo, santo Deus. Mas, aleluia, fosse atraído para o poder do mal, da inveja, da cobiça, aleluia. Cobiçou e vendeu a ideia de viver livre, sem reverência, sem amor, sem doutrina, sem regras, aonde, aleluia, no que vivemos muitas vezes nos dias de hoje, no tudo posso, aleluia, no certo que está errado e no errado que está certo, destruindo sonhos, vidas, famílias, aleluia, vendo muitas vezes, aleluia, aleluia, sendo o destruidor das ideias, aleluia, entrando nas famílias, dividindo, aleluia, por ideias novas, aleluia, santo é o Senhor, por lados sociais. Hoje temos, aleluia, sábios tolos, que sabem de tudo, discutem tudo, sem sequer ter estudado para falar daquilo. Glória ao nome do Senhor. Através da internet, aonde, aleluia, dividem o povo. E o Senhor já havia dito que uma casa dividida não prosperará. Haverá guerra, haverá luta. Glória a Deus. Então, aleluia, vivemos dias tristes,
pesados, aleluias, o início do fim. Glória ao nome do Senhor. Vão, aleluia, vamos vendo pessoas indo aos cultos, não para adorar, mas para buscar. Andam muitas vezes como filhos de Deus, se vestem como filhos de Deus e até falam como filhos de Deus, mas suas obras, aleluia, não consistem com o que é Deus. Aleluia, já andam sem brilho, sem luz, que um dia o raio, aleluia, do céu se fez nele, pois hoje em dia a luz não mais o procura, pois são amantes de si mesmo, aleluia, nesta luta incansável para a sobrevivência, só vivem cobrando a Deus por mais riquezas, por mais bens, aleluia, porque aquele fulano tem, eu também quero, aleluia, comprando, aleluia, ilusões vendidas por, aleluia, internet, por posts, por vídeos, glória ao nome do Senhor, tentando implantar sonho, aleluia, no seu coração, que não é para ti, glória ao nome do Senhor, Santo Deus, só vivendo, aleluia, glória a Deus, só vivendo na ilusão, nesta luta incansável, aleluia, de tentar subir na vida, mas esquecendo, aleluia, das promessas de Deus, pois só vivem cobrando a Deus, aleluia, Santo Deus. Mas Deus, aleluia, glória a Deus, através dessa palavra, aleluia, desceu uma coisa agora aqui no meu coração. Aleluia, se tiver comunhão eu vou pregar aquilo que Deus está me mandando, glória ao nome do Senhor. Sabe quantas vezes, aleluia, o anjo, aleluia, passou na sua casa, aleluia, passou no seu trabalho, passou na sua escola, teve diante de ti, te encontrou, glória a Deus, trazendo a resposta daquilo que você orou, trazendo a resposta muitas vezes daquilo que você pediu, daquilo que você vinha batendo na porta da misericórdia, glória a Deus. Só que por causa do tempo, aleluia, o tempo de Deus que é diferente do nosso, aleluia, porque aonde tem transformação, aleluia, tem vale, aleluia, tem deserto, tem luta, tem guerra, glória ao nome do Senhor, porque aonde Deus quer transformar, aleluia, Deus aperta, aleluia, porque muitas vezes não entende o chamado, aleluia, finge que não entendeu o chamado, então o Senhor aperta, prega no coração, aleluia, começa a apertar aquele que a gente mais ama, é um esposo, é um filho, aleluia, é uma empresa, aleluia, é um sonho, glória ao nome do Senhor, então o Senhor começa a apertar nessas partes, glória ao nome do Senhor, aleluia, e vai apertando, glória a Deus. Santo Deus, aleluia, só que por causa desse tempo, aleluia, você foi desanimando, aleluia, foi perdendo a fé, aleluia, foi caindo em ciladas, em armadilhas preparadas pelo nosso inimigo, aleluia, que chega muitas vezes, aleluia, ao nosso lado, aleluia, com uma aparência bela, com uma bela mulher, com um belo rapaz, aleluia, atraindo num bom emprego, aleluia, atraindo uma boa situação financeira, glória ao nome do Senhor, tem bastante comunhão, irmãos, aleluia, caindo, aleluia, em amizades que foram criadas somente para te exaltar, para te idolatrar, aleluia, e falar aquilo que você quer escutar, glória a Deus, mas que no fundo, aleluia, em troca, está escondendo o seu foco, está escondendo o seu destino, aleluia, em casamentos sem o consentimento de Deus, pegando a prova com a mão, aleluia, sendo, aleluia, colocado à prova por uma vida inteira, glória a Deus, tendo muitas vezes os seus olhos vendados,
vivendo uma vida insensata, ingrata, aleluia, correndo, aleluia, atrás do pão, aleluia, de todo dia, mas muitas vezes comendo o pão que o diabo amassou, sendo desprezado, humilhado, aleluia, glória a Deus, por outras pessoas, aleluia, que são enviadas por coisa ruim, aleluia. Mas você mesmo assim ainda, aleluia, não se conscientizou, pois Deus ele perdoa os pecados, aleluia, mas as consequências são terríveis, pois estão com vendas nos olhos, aleluia, escravos da ambição, do dinheiro, muitas vezes, de status, aleluia, da fama, glória ao nome do Senhor. Muitos e muitos, aleluia, até conseguem aquilo que pedem, aleluia. Riquezas, uma vida material escassa, viagens, glória ao nome do Senhor, mas vai ver a vida espiritual e pessoal, aleluia, como está. Vemos, aleluia, incansavelmente, ricos e mais ricos, milionários, que se matam, aleluia, que se entregam, aleluia, que ceifam as suas próprias vidas, aleluia, pois viram suas casas ruir diante dos seus olhos, aleluia, pois o dinheiro não é tudo, e o dinheiro não é remédio, glória ao nome do Senhor. Viram seus filhos irem para o mundo, aleluia, serem ingratos, serem, aleluia, mimados, aleluia. Dentro das suas casas, discussões, lutas, muitos caem nos vícios das drogas, aleluia, glória a Deus, santo Deus. Mas não importa, pois o que importa muitas vezes para eles são o dinheiro no bolso. Só que, amados e queridos irmãos, aleluia, eles esquecem somente de uma coisa, que quer eles queiram ou não, glória ao nome do Senhor, vai ser num piscar de olhos, que o nosso Deus virá em meio das nuvens com poder de grande glória, aleluia, e dará, aleluia, a ordem aos anjos para resgatar os vivos, aleluia, para que se junte aos mortos, aleluia, que estão no paraíso, aleluia, santo Deus, glória a Deus. Mas aqueles que estão mortos, vivos no Espírito, se juntarão com aqueles depois da grande tribulação, para viver o milênio com Cristo. Aqueles, aleluia, que viram, aleluia, aqueles que viveram por Ele, aqueles, aleluia, que nasceram, aleluia, e obedeceram, ouviram, glória ao nome do Senhor, santo Deus, aleluia, aqueles que ouviram, aleluia, o seu chamado e obedeceram. Mas para aqueles, amados e queridos irmãos, que viveram no engano, aleluia, que viveram no erro, que buscaram todo tipo de vida, que buscaram tudo na terra, menos o Senhor, ficarão no meio da destruição, aleluia. E quando seus dias forem, aleluia, contados na terra, na mesma forma que foi através de um piscar de olhos, aleluia, se verão diante da escuridão, no meio de fogo ardente, de lava, aleluia, na terra do esquecimento, da dor e do sofrimento eterno, glória a Deus. Aí vão se, aleluia, deparar com uma coisa, aleluia, que foram, aleluia, aliciados e caíram numa armadilha daquele, aleluia, que já havia perdido a salvação, aleluia, e também tirou a sua, aleluia, também fez com que você perdesse a sua salvação. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Jesus, santo, santo é o Senhor. Então, irmãos, palavra de hoje, glória ao nome do Senhor, aleluia, não é
como nosso Senhor Jesus Cristo já havia nos dito, que o príncipe dessa terra, glória a Deus, é o nosso inimigo. E vocês não acham que é um plano, aleluia, que como ele não pode mais herdar o céu, ele não pode mais herdar, aleluia, o convívio com Deus, através de uma vingança de um plano, aleluia, aonde há governante, grandes firmas, grandes nações, aleluia, grandes homens, aleluia, que estão por trás, aleluia, de um esquema, aleluia, de fazer você cada dia mais sofrer, de você cada dia mais ficar dependente de governos, presos, aleluia, a idolatrias, a vários tipos de situações que não são de Deus. Mas ainda dá tempo, aleluia, dobre o seu joelho na presença de Deus, o único poderoso, Jesus Cristo, aleluia, que é a salvação das nossas almas, e peça para Ele, aleluia, saúde e paz, mas também discernimento espiritual, porque todo aquele que vive, aleluia, no mundo, aleluia, e não deu a mínima, aleluia, para o seu sacrifício na cruz, aonde foi a redenção, aonde Ele tirou a chave, aleluia, da mão de Satanás, da vida e da morte, aonde Ele venceu a morte, venceu o pecado, aleluia, da onde, glória ao nome do Senhor, Ele nos deu, aleluia, esse livre-arbítrio para viver, não só por hoje, mas por toda a vida eterna. Esta é a palavra, Deus seja hoje e eternamente louvado.